A vaidosa, expressiva e autêntica Dona Jarina, aos 89 anos, é uma das moradoras mais antigas do bairro. Foi uma das pioneiras a chegar e morar na Avenida Tefé. É mais pequeno, porque aqui tudo era mata. Matagal, isso aqui, que da J. Carlos até aqui, não tinha, o carro não entrava não. Aí tinha uma vala grande. Uma vala enorme, não passava o carro. Segundo historiadores, o bairro foi um dos poucos projetados da capital. Um pedido do governador Eduardo Ribeiro. Em 1892, o engenheiro Antônio Joaquim de Oliveira Campos foi encarregado de elaborar um plano piloto em uma área de mais de 570 mil metros quadrados. As ruas são largas, asfaltadas, a maioria tem nomes de municípios do interior do Amazonas, mas existem personalidades homenageadas. Entre as avenidas principais está a Carvalho Leal, que foi berço da TV Amazonas, emissora do grupo Rede Amazônica, até junho de 1994. A Cachoeirinha também foi berço da TV Amazonas, né, de uma empresa de comunicação importante. Isso ajudou o bairro? Foi bom para o bairro? Muito bom, sinceramente, muito bom. Inclusive, urbanizou, educando, orientando com programas educativos. Isso contribuiu muito. O bairro tem um terminal de integração na Rua Manicoré. Atualmente, ele ficou pequeno para o grande fluxo de pessoas. Tem também hospitais, igrejas como a Santa Rita de Cássia, que todos os anos realiza procissão que reúne muitos fiéis. A fé católica também é observada na Capela de Santo Antônio, conhecida como a Igreja do Pobre Diabo. Um bairro de gente de história e tradição, que abriga também o folclore. É Casa do Boi Bumbá Corre Campo, que surgiu em maio de 1942. Sem esquecer das quadrilhas e cirandas, que se apresentam na capital durante o período das festas juninas. É um bairro comercial, inclusive industrial, com muitas vendas de veículos, que isso não existia, e casa de autopeça, que isso foi muito bom para o povo, não só para o povo de Manaus, como os moradores daqui do bairro que encontraram emprego mais próximo de suas residências. O bairro é um dos mais antigos e tradicionais de Manaus. É também um dos mais populosos da Zona Sul. Chegou a ser chamado de Itacoatiara e era ligado ao centro de Manaus por uma ponte de madeira. Atualmente, a ligação com o centro é por meio da ponte de ferro da Avenida 7 de Setembro, que recentemente passou por uma reforma. A ponte metálica Benjamin Constant, situada na entrada sul da Cachoeirinha, foi construída no período de 1892 a 1895, com peças importadas da Inglaterra. Este é mais um monumento do bairro. O mercado Walter Raiol abriga mais de 200 feirantes. O bairro cresce em ritmo frenético. Obras foram realizadas no entorno dos igarapés do Mestre Chico e 40. A Cachoeirinha faz fronteira com os bairros da Raiz, São Francisco e Praça 14. Abriga uma comunidade que tem esperança no crescimento. Pessoas acolhedoras, como Dona Jarina, figura sorridente e calorosa, que simboliza o que é ser uma cidadã da Cachoeirinha. Orgulhosa de morar na Cachoeirinha. Nasci e me criei dentro da Cachoeirinha e tenho que morrer na Cachoeirinha. O bairro, que tem 18.706 habitantes, segundo o IBGE, é um dos poucos planejados da cidade de Manaus. As ruas são largas, asfaltadas e a maioria tem nomes de municípios do interior do Amazonas, mas existem personalidades homenageadas. Entre as principais avenidas está a Carvalho Leal, que foi o berço da TV Amazonas, emissora do grupo Rede Amazônica, até junho de 94. O bairro tem um terminal de integração na Rua Manicoré.
mas ele ficou pequeno para o grande fluxo de pessoas. E foi uma das reclamações registradas por nossa produção. A Superintendência Municipal de Transportes Urbanos anunciou que vai desativar o terminal e vai construir outro nas proximidades do Prosamin. A Cachoeirinha é a casa do Boi Bumbá Corre Campo, que surgiu em 1º de maio de 1942, sem esquecer das quadrilhas e cirandas, que se apresentam na capital durante o período de festas juninas. A Cachoeirinha tem hospitais, policlínicas que atendem moradores e pessoas de outros bairros. Mesmo assim, a comunidade pede a construção de outras unidades básicas de saúde e um pronto-socorro. A resposta da Censa é que será feito um estudo para avaliar a viabilidade de construção de uma unidade básica de saúde. Quanto ao atendimento, a Secretaria de Saúde informa que os moradores podem procurar a UBS Vicente Palocci, que fica na Avenida Tarumã, Praça 14. Registramos também muitas reclamações sobre o mercado Walter Raiol. Há 15 anos, o local não é reformado. Sobre o problema, a Sempab informou que as reformas devem começar em dezembro. Como é o trânsito em uma área que está entre o centro de Manaus e os outros bairros da cidade? Um povo de fé. Nestas fotos, observamos a rua ainda sem infraestrutura, mas a Igreja Batista já estava erguida na Avenida Carvalho Leal. A inauguração ocorreu em 15 de dezembro de 1943. É a mais antiga do movimento no Amazonas. Foi a primeira e nasceu na Cachoeirinha. Os fiéis católicos também estão presentes no bairro. A igreja de Santa Rita de Cássia foi inaugurada em 1950 pela Ordem dos Agostinianos Recoletos. Por isso, ela foi batizada com o nome de Santa Rita de Cássia. No ano de 1950, Frei Valeriano, que era o pároco naquele tempo, ele construiu esta igreja e foi inaugurada no mês de novembro deste ano de 1950. Segundo o pároco, a integração entre a comunidade e a igreja é intensa. São 28 pastorais que realizam ações sociais no bairro. Nós temos aqui cursos de corte, costura, bordado, pintura. Também aos domingos, na mesma comunidade de Santa Cecília, nós distribuímos o que chamamos o sopão dos pobres. Todos os anos, os fiéis se reúnem e fazem uma procissão pelas ruas, em homenagem à santa. Eles carregam rosas, um símbolo de Santa Rita. Aumente a tua graça. Tem também outra igreja católica no bairro. A construção tem 114 anos. Fernando é o atual responsável pela manutenção da capela de Santo Antônio do Pobre Diabo. Quem começou a construir a igreja foi Dona São Antônio, esposa da Cornelina de Vitelo. Ele ficou doente, acabou tendo um derrame e depois de alguns anos a esposa dele terminou de construir. No dia 13 de junho, são distribuídos os pães abençoados, que os devotos acreditam trazer amor e prosperidade. A capela fica lotada. A gente distribui uma média de 10 a 15 mil pães, mais ou menos isso, com alguns colaboradores que já doam pão para a gente reembala esse pão no caso dia 12, para ser distribuído dia 13. Atualmente, todo dia 13, a igreja vai ficar aberta para que os católicos possam rezar o terço. Agora a previsão do tempo, segundo o CEPAM, a sexta-feira entre as avenidas Silves e Santa Isabel, dedicada ao esporte. Esse era o Velódromo de Manaus, construído na década de 40 do bairro Cachoeirinha. O empreendimento esportivo foi o primeiro do Brasil dedicado ao ciclismo. Eram mais de 1.000 metros quadrados de área e 225 metros de pista. O espaço foi criado pelo amazonense Deodoro de Alcântara Freire, após voltar de uma viagem à Bélgica, onde morou e participou de provas de ciclismo. Afiliado de Deodoro, Francisco Bezerra participava das provas realizadas na pista. E para ver o sonho do padrinho virar realidade, teve que colocar a mão na massa. Nós íamos com os nossos carrinhos cheio de pedra, de concreto, para ir enchendo aquela estrondosa capacidade de concreto para a gente poder fazer um velódromo. E como
naquele tempo não existiam bicicletas apropriadas para competições, os próprios ciclistas tinham que montar e fazer a manutenção das bikes. E foi assim que seu Bezerra ganhou o apelido de Melhoral. Eu era o cara que quebrava o galho dos outros quando a bicicleta estava ruim, né? Então, qualquer defeito, chama o Melhoral, eu ia lá. Segundo seu Bezerra, fora as competições de ciclismo, o espaço central da pista ainda era dedicado a outros esportes como boxe e vôlei. O primeiro velódromo do Brasil funcionou no bairro Cachoeirinha por cerca de 20 anos. Mas, após a morte do seu idealizador, Deodoro de Alcântara, o espaço foi vendido para a iniciativa privada, se tornando uma área residencial. E 4 décadas depois, o que restou foi só saudade. Saudade demais, eu tenho muita saudade, porque é pena que já faz muitos anos, né? E eu era um camarada que bicicleta para mim era o meu dia a dia.